Em algum momento da vida, já foi alvo de inveja. Eu vou levantar junto para animá-los. Muito bem. Mas assim, quem foi alvo de alguma inveja, não é nenhuma pegadinha, não vai derivar nada, maioria absoluta. Momento seguinte, para justificar o título que eu encontrei para o nosso encontro, eu quero perguntar: quem daqui é invejoso? Uma plateia psicanalizada, não é uma plateia reconhece. A inveja em geral é um pecado envergonhado. Dizer assim, eu invejo, eu tenho uma profunda inveja das pessoas, isso é mais difícil. Porque a inveja é vergonhosa e nós vamos talvez entender hoje por quê. Eu quero começar fazendo uma distinção importante para nós entre inveja e cobiça. Cobiça é vontade de ter o que os outros têm. A cobiça pode ser negativa, resultar em outros defeitos como roubo, etc. Mas a cobiça não precisa ser só negativa. Eu posso dizer, gosto tanto da casa que fulano tem que farei uma igual para mim. A inveja não. A inveja é sempre negativa. Dizer que existe inveja branca, em primeiro lugar, traz do racismo brasileiro. Ela é boa, ela é branca. Como se os grandes homens que destruíram esse país não fossem governantes brancos. Mas dizer que existe uma inveja branca é não entender o que é inveja. Inveja nunca é positiva. Inveja é sempre tristeza pela alegria alheia. Isto nunca pode ser positivo. Inveja não é vontade de ter o que os outros têm. Isso é cobiça. Inveja foi definida por Tomás de Aquino como tristitia de bonis alienis, tristitia alienum bonis, bonum, se vocês preferirem, tristeza pela felicidade dos outros, exultação pela sua adversidade, aflição pela sua prosperidade. Primeira característica da inveja, ela não se trata da vontade de ter o que o outro tem. Esta é a pura e absoluta cobiça. A inveja é a tristeza que o outro tenha. E isso é completamente diferente. Então, definida a inveja como a minha dor pelo sucesso alheio, definida a inveja como a minha dificuldade de entender a prosperidade, a inteligência, a beleza alheia, temos que pensar na própria palavra invidere do latim invidere, não ver. O invejoso não vê a si, vê apenas ao outro. A inveja é um tipo de cegueira. No Purgatório de Dante, ao colocar a inveja na montanha do segundo terraço, colocou os invejosos com os olhos costurados com arame. Castigo dos invejosos, já que olharam tanto para os outros, serão condenados a não ver mais nada, até purgarem o seu pecado. Os olhos costurados com arame têm a ver com a questão da não visão que a inveja provoca. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, o purgatório é representado por uma montanha para se dirigir ao céu, o paraíso. São terraços que hierarquizam os 7 pecados capitais por ordem de gravidade. Quanto mais baixo, mais perto do inferno. A inveja ocupa o segundo terraço, acima apenas do orgulho. E como o sol aos cegos não se ostenta, assim também há as sombras que alivia, não mais do céu a luz olhos alenta. Fio de ferro as pálpebras prendia a todos como ao gavião selvagem, para domar-lhe a condição bravia. As almas do outro lado eram, reparo, que dos olhos a hórrida costura provoca pranto copioso e amaro. Eu vou fazer uma brevíssima narrativa que algumas pessoas que me conhecem até sabem a quem eu me refiro. Uma pessoa, obrigado. Uma pessoa há muitos anos, muito conhecida minha e muito próxima, e alguém que eu considerei por muitos anos uma amiga, disse certa feita no meio de uma crise a seguinte frase: Leandro, você está bem hoje. Você está bem fisicamente, você está bem profissionalmente. Pausa retórica, aí ela me olhou, mas isto passa. Viu? Eu queria dedicar esta palestra à pessoa que me disse isso passa. Sendo o pecado envergonhado que todos sofrem, eu me surpreendo muitíssimo ao ter contato com pessoas a quem a natureza foi avara quanto à beleza física. Há contato com pessoas a quem os bens materiais são escassos. Essas pessoas que às vezes me dizem, eu sou alvo de muita inveja. E eu penso, mas do quê?
O que pode ser invejável nessa pessoa? Deve ser algo muito secreto, porque o que aparece não é invejável. Deve ser algo que vestido não se possa contemplar. Mas a maioria das pessoas se considera invejada, mas não invejosa. Sempre que falamos da inveja é na terceira pessoa. Primeira característica da inveja, além de ser envergonhada, é que ela jamais se refere a alguém distante, sempre a alguém próximo. Ninguém daqui desta sala hoje ou do nosso auditório tem qualquer inveja das conquistas de Júlio César. A grande carreira de 16 anos no poder de Napoleão não causa dores. Que raiva que eu tenho de Napoleão, porque conquistou grande parte da Europa. Ninguém diz isto, mas o cunhado, o vizinho, a síndica, o colega de trabalho. A inveja se dirige a alguém próximo. Eu perdoo o sucesso de alguém distante. Eu jamais perdoo o sucesso de alguém próximo. Quanto mais próximo, pior, porque estabelece o dado da comparação. Não importa quanto eu ganho, diz uma pesquisa famosa americana. Importa que eu ganhe mais do que as pessoas ao meu redor. Os americanos estudaram quanto dinheiro é necessário para a felicidade. E descobriram que tanto mais é necessário quanto mais próxima for a pessoa de mim. Há uma pesquisa que demonstra que se eu ganhar a hipótese de 10 mil reais e me for oferecido um aumento de 15, e os meus colegas ganharem também 15, eu prefiro ganhar 12 que eles continuem ganhando 10. Eu prefiro perder para que eles não ganhem. Quanto mais distante, menos a inveja. Porque a inveja é, como diz desde o início a palavra invidere, a incapacidade de reconhecer uma falha minha e se concentrar no outro. Logo, a inveja é a origem da falta da máxima socrática do conhece a ti mesmo, inscrita no templo de Apolo. Como eu não me conheço, e pior, aquilo que eu conheço eu não gosto, é melhor eu dizer que o meu fracasso se deveu à inveja. Por que você não foi feliz? Muita gente invejosa. Porque reconhecer seu próprio fracasso é uma das coisas mais difíceis do mundo. A inveja é dolorosa porque ela se refere sempre ao reconhecimento de uma homenagem indireta a quem eu invejo. Invejar o corpo, a renda, a habilidade de alguém, sua sociabilidade ou sua inteligência, é dizer que este corpo, esta renda, essa sociabilidade e essa inteligência são acima das minhas. E isto é doloroso reconhecer. A inveja é sempre amargurada, porque a inveja nasce do reconhecimento da minha fraqueza. Ser feliz com a felicidade alheia é um grande desafio. No nosso mundo, em geral, restrito a algumas mães heróicas. Algumas mães heróicas conseguem ser muito felizes com o sucesso dos filhos. Poucas pessoas fora deste universo. O genuíno desejo de felicidade do outro é sinal de um afeto excepcional. Porque o sucesso me causa sempre dissabor de afastamento dos amigos. A inveja dirige todo o nosso olhar para o que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro é. Ela nos segue em relação a nós mesmos, e esse sentimento pode atingir um tal grau de intensidade que as consequências podem ser imprevisíveis. Logo no primeiro livro da Bíblia, na tradição judaico-cristã, no livro do Gênesis, o capítulo 4 traz a primeira história permanente de inveja, se não considerarmos que o próprio Lúcifer teria tido inveja do homem criado por Deus, na versão de Milton. Caim, agricultor, Abel, pastor. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: possuí um homem com a ajuda do Senhor? E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oferenda ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferenda, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim e Abel oferecem a Deus suas primícias, e Deus olha para as ofertas de Abel, mas não olha para a de Caim. Quando Deus atende a Abel,
Na tradição da Bíblia, no Talmud fica explicado que Caim deu o pior das suas ofertas. Quando Deus atende Abel e não Caim, Caim sente inveja. Caim fica com o rosto abatido. E diz no Gênesis: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal não estará o pecado espreitando-te à porta? E aí vem uma frase decisiva e eu tomo a tradução da Bíblia de Jerusalém. A ti vai teu desejo, mas tu deves dominá-lo. Como se Deus dissesse no Gênesis: o desejo de todo mundo é a inveja, a ti vai o teu desejo. É natural que eu sinta inveja, mas tu deves dominá-lo. Ou seja, a inveja é parte da natureza humana. A Bíblia trabalha com a noção de natureza humana. A inveja de Caim vai levar ao primeiro homicídio da história. E Caim vai ter o rosto marcado e nunca mais pode morrer e deve vagar pela terra como alguém sem destino. O que destruiu Caim foi a inveja do irmão. A inveja entre irmãos aparece em Esaú e Jacó, José e seus irmãos. A inveja do irmão é terrível. A inveja do irmão nasce do elemento mais próximo, aquele que não consegue se alegrar com o sucesso alheio. Naturalmente, com exceção das nossas famílias, as famílias bíblicas são marcadas pela inveja. Ao contrário das nossas, marcadas pela harmonia absoluta de festas de Natal, tornadas felicidade plena, a nossa inveja é bíblica. É própria daquele tempo terrível que as pessoas tinham inveja de irmãos. Em Lucas 15 temos uma outra notícia agora no Novo Testamento. Jesus se dispõe em Lucas 15 a contar a história de 3 parábolas de misericórdia. Mas o mais importante começa no versículo 11. A parábola que o título, dado muito posteriormente do filho pródigo, nos faz perder um pouco noção das coisas. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu aqui estou a morrer de fome. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. A parábola tem o nome o filho pródigo. E esse nome, dado muito posteriormente ao texto de Lucas, não é original do texto, nos faz crer que o centro da parábola é o filho pródigo. E faz esquecer aquilo que acontece. Logo em seguida, o filho mais velho chega ao pai e diz o seguinte: há tantos anos eu te sirvo, jamais transgredi um só de teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. A tristeza do irmão é pura inveja. O que é interessante é que o filho invejoso, que Rembrandt representou num lindo quadro, o filho invejoso olhando de trás, dizendo: eu cumpri toda a lei. Sabemos que a parábola é uma crítica aos fariseus. Eu cumpri toda a lei. Eu fiz tudo o que eu devia fazer. Por que eu estou errado? E aí vem a mensagem: cumprir a lei não é o bastante. A misericórdia deve superar a lei. O irmão invejoso é a chave da parábola, porque é a crítica que o irmão invejoso encarna daquelas pessoas que dizem, como todas as pessoas puras e virtuosas: eu nunca traí o meu marido, eu nunca traí minha esposa, eu sou uma pessoa fiel. E a parábola está nos dizendo que ser fiel é parte muito pequena da ideia de amor. Porque ser fiel apenas significa que por medo ou falta de oportunidade eu não fiz isso. Ser fiel é parte do problema. O problema maior proposto por Lucas 15 é o amor superando a lei, a misericórdia superando a regra,
a dedicação, a caridade, a generosidade superando a inveja. Na Bíblia temos 2 protótipos, 2 modelos de inveja. São 2 modelos clássicos que vão aparecer também na Divina Comédia e na grande literatura. Iago, inveja Otelo. No clássico de Shakespeare, Otelo,